Havia uma aliança com o povo de Israel que Deus havia feito com o patriarca Abraão. E havia poder nesta aliança. O povo de Israel lembra desta aliança e começa a clamar por misericórdia ao Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Criador. Êxodo 2, 23, 25. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. O povo se arrependeu, então antes de manifestar a graça, Deus sempre vai manifestar a misericórdia. E a misericórdia se manifesta com o abandono da idolatria. O Egito, todo mundo sabe que era uma nação, um povo que tinha muitos deuses, havia muita idolatria. E provavelmente os israelitas foram afetados, atingidos por essa idolatria. Ok? Então, quando eles lembram do Eu Sou e da promessa que fez a Abraão, a Isaque, a Jacó, eles falam, poxa, existe um Todo-Poderoso que pode nos libertar. Né? E eles clamam por essa libertação e Deus agora começa a manifestar a sua misericórdia para que a graça se manifeste, porque eles, de certa forma, abandonaram a idolatria e passaram a crer no Eu Sou Todo-Poderoso. Então, entenda o seguinte, antes da graça se manifestar, vai manifestar a misericórdia. E quando a misericórdia se manifesta? Quando há um abandono da idolatria. E começa então o início da libertação e a formatação dessa aliança intermediária que se criaria com o povo de Israel através de Moisés. Ok? Moisés foi o apóstolo da lei. Ué, Moisés não era profeta? Sim, ele era profeta, mas ele também foi apóstolo, porque apóstolo significa o enviado. Ele foi o enviado, ok? O chamado de Moisés, Êxodo 3, 1, 15. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e virarei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse-lhe, não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ok? Então aí acontece o encontro de Moisés com Deus. E Deus agora, ele faz uma aliança com Moisés, ok? Ele gera essa aliança para que Moisés ganhe confiança, porque Moisés era um cara muito inseguro, ele era um fugitivo da terra do Egito, e ele vivia em insegurança, porque havia uma sentença de morte contra a vida dele. Isso já tinha se passado 40 anos da fuga dele do Egito. E aí, dentro dessa aliança que Deus faz com Moisés, ele diz o seguinte, eu vou ser um com você. E aí acontece o que? Uma unção sobre a vida de Moisés. E quando se fala em unção, fala da presença viva do Espírito Santo sobre a vida de Moisés. Ok? Vamos continuar o texto? E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, do eveu e do jebuseu, porque Canaã já estava dominada, 430 anos, depois da saída deles, eles abandonaram ali a terra de Canaã e foram para o Egito, então já estava tomada por outros povos. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprime. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente
eu serei contigo. É o mesmo que dizer, certamente eu serei um com você. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirar este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Deus relembra da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, e agora chegou o momento de libertar o povo para estabelecer o povo de Israel na terra de Canaã. Ok? O Espírito de Deus estava sobre Moisés e, como eu sempre digo, a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela tinha um propósito. Então, todas as vezes que o Espírito Santo de Deus vinha sobre um homem, é porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disserem, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. De onde surgiu o tetragrama de consoantes do alfabeto hebraico. Yud, Rei, Wave, Rei. Eu sou o que sou. Eu sou a existência. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Entenda o seguinte, Deus estava fazendo ali um pacto com Moisés, dizendo o seguinte, Moisés, não tenha medo, aonde você estiver, eu vou estar. Aí você vai e me pergunta, é por isso então que todas aquelas maravilhas, todos aqueles sinais que aconteceu durante o período que ele foi para o Egito, para a libertação, é porque Deus estava com ele? Sim, o Espírito Santo de Deus, o que faz todas as coisas ganharem vida, o que faz todas as coisas acontecerem, através da fé, a partir do momento em que você acredita na palavra, estava sobre Moisés e é por isso, Deus era um com ele, por isso aconteceu tudo o que aconteceu, desses sinais, milagres e prodígios na vida de Moisés, não só no Egito, mas durante toda a peregrinação até a volta para Canaã do povo de Israel. Tudo isso é mérito do Espírito Santo de Deus que Moisés recebeu a partir desta conversa que ele teve com Deus, a partir desta aliança. Então aqui eu estou falando de uma aliança com Moisés. Ainda não chegamos na lei, a aliança da lei que foi proposta por Deus a Moisés para o povo de Israel. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Adonai, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Mais uma vez, a aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, é relembrada na fala de Deus com Moisés para que ele relembre o povo. Lembra que o clamor do povo estava baseado na aliança? Então este é o sinal. O sinal é a aliança. Quando você disser sobre essa aliança, eles vão entender porque eles estão clamando por misericórdia, baseado na aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó, os seus pais. Então é dado autoridade a Moisés, né? Moisés ainda fica desesperado e fala, Senhor, olha, eu sou de língua pesada, eu sou gago, eu não vou conseguir falar, não se preocupa que eu vou mandar o seu irmão Arão encontrar com você, ele é sacerdote, tribo de Levi, você também não é Moisés da tribo de Levi? Então, vocês vão se encontrar ali, e quando vocês se encontrar, você vai dizer para ele e ele vai dizer tudo, ou seja, tudo que foi feito com um foi feito com o outro, porém, a autoridade foi dada a Moisés, o chamado foi a Moisés, o apóstolo e o profeta da lei é Moisés, ok? E aí Deus pergunta para ele, o que você tem na mão aí, Moisés? Você tem um cajado, joga no chão. Aí quando ele joga no chão, opa, aparece uma serpente. Aí Moisés se assusta, ele fala, pega na cauda dela. Quando ele pega na cauda, volta a ser um cajado, mostrando para ele o poder e a autoridade que estava sobre a vida dele, promovidas pelo Espírito Santo. Agora Moisés era um com Deus. O eu sou estava sobre Moisés, por isso que manifestou tudo aquilo que deveria manifestar durante todo o tempo da vida de Moisés, a partir desse encontro com Deus, até o dia da aparente morte de Moisés, ok? Assunto para as próximas aulas para a gente poder estar falando. E Moisés tenta de todas as formas fugir desse chamado, mas não teve jeito. Ele acabou aceitando essa empreitada, então vai para o Egito encontrar com seu irmão, para que possa acontecer então a libertação do povo de Israel. Chegando, encontrando com seu irmão, bate um papo com Arão, se apresenta para Arão, provavelmente se alegraram muito, pede para Arão reunir os anciãos de Israel. Nessa reunião com os anciãos, ok?
tudo fica acertado. E ele então vai agora com Arão até a Faraó, ok? E aí acontece o quê? Primeiro momento chega para Faraó, Deus pede para que você liberte o meu povo. O Faraó fala, não vou libertar, ok? Então começa o trabalho que teve todo o auxílio de Arão, que era sacerdote. Aí vem a sequência de 10 pragas que acontece até que Faraó liberta o povo de Israel. Gente, vamos entender o seguinte aqui. Lembra que eu falei que o Egito tinha muito paganismo, tinha muita idolatria? Arão era um sacerdote, mas não significa que Arão era um sacerdote de Deus Altíssimo, não. Ok? Ele poderia ser um sacerdote qualquer do Egito, né? Até mesmo servindo e adorando os deuses que eram apresentados ali no Egito, ok? Só para nossa informação aqui, né? Dentre uma praga e outra aqui, Faraó até diz o seguinte, não, eu vou libertar o povo agora. Só que ele resolvia a situação e falava, não vou libertar o povo mais. Então essas são as 10 pragas que aconteceu até que Faraó liberasse o povo de Israel para sair do Egito. A primeira praga foi que as águas do rio Nilo tingiram-se de sangue, ficaram vermelhas, né? A segunda praga foi os piolhos, que atormentaram tanto homens quanto animais. Depois veio a terceira, a infestação de rãs. A quarta foi um enxame de mosca que escureceu o ar, atacou tanto homens também quanto animais. Aí Faraó até concorda em libertar o povo, mas acaba voltando atrás. Seguida, a quinta, a morte dos animais, dos rebanhos. Os rebanhos começaram a morrer. A sexta praga foi as úlceras, tumores, as pústulas que cobriram tanto homens também quanto animais. Entenda que todas as pragas aqui, elas atingiram tanto o homem quanto animais, porém só os egípcios, ok? O povo de Israel não sofreu nada nesse momento de praga aqui. A sétima foi a chuva de granizo, que destruiu toda a plantação do Egito. A oitava foi uma nuvem de gafanhotos que atacou também as plantações. O que o granizo não tinha destruído, vieram agora os gafanhotos e destruíram nas plantações. A nona foi trevas, foi uma escuridão que cobriu o sol por 3 dias. E o 10º e a última praga foi a morte de todos os primogênitos de homens e animais do Egito. Quanto ao povo de Israel, não aconteceu nada nessa 10ª praga, nenhuma das pragas, mas na 10ª praga, o povo de Israel teve um comando para eles. Eles teriam que celebrar a Páscoa, exatamente isso, aquilo que nós chamamos de Páscoa. Tinham que matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais das portas de toda a casa de Hebreu, porque quando o anjo da morte passasse pelo Egito, e passasse na frente de uma casa que tivesse o sangue do cordeiro morto, ele viria, aqui é Hebreu, aqui não vou tocar essa casa com morte. Então quem tinha esse comando era só o povo de Israel. E eles celebraram também essa libertação deles comendo a carne desse cordeiro que eles sacrificaram. Ok? Mas guarda a informação do sangue no umbral da porta, porque o anjo da morte passou e não pôde tirar a vida de nenhum dos filhos primogênitos do povo de Israel. O que acontece? Faraó tem o seu filho morto, não só ele, mas como todos os egípcios tiveram seus primogênitos mortos. E aí Faraó falou, não tem como, gente, vamos liberar esse povo, porque senão o Egito vai acabar. Já é a 10ª praga. E resolve então liberar o povo de Israel. No meio do caminho, né, ele acaba de certa forma desistindo, manda o exército atrás do povo de Israel, ok? Mas o exército não prevalece. Um detalhe é que quando o povo de Israel sai do Egito, eles não saem com a mão abanando, não. Eles saem com muita prosperidade que adquiriram durante até mesmo o período da escravidão no Egito. Então o povo sai da escravidão, saindo da escravidão começa a peregrinação durante 40 anos no deserto, até chegar a Canaã. Foram muitas guerras, muitas batalhas, e dentro desse período de 40 anos, surgiu então a famosa Lei da Aliança, a Aliança da Lei de Moisés dos judeus. Ok? Vamos lá. Vamos falar então agora da manifestação da graça sobre a vida do povo de Israel. Durante o período das 10 pragas, ok? A misericórdia se manifestou e a graça também, o cuidado de Deus. Aquela Páscoa celebrada, aquele cordeiro morto, aquele sangue passado no umbral da porta, já simbolizava a graça de Deus, ok? A misericórdia vem com a libertação deles, a graça se manifesta em diversas situações, ok? Uma delas, como eu disse,
com a riqueza, eles deixaram o Egito com toda a riqueza conquistada por eles. Segundo, a abertura do Mar Vermelho foi graça, foi misericórdia e graça manifestada de uma forma poderosa. Tiveram água e comida durante todo o período de peregrinação, tiveram maná, eles tiveram codorna, tiveram água e comida em abundância, a graça sendo manifestada para eles ali durante o período de peregrinação no deserto. Eles tiveram sombra durante o dia, sol escaldante do deserto, tiveram sombra porque uma nuvem, uma coluna de fumaça fazia sombra durante o período que eles caminhavam durante o dia, e quando era noite aquela coluna se transformava em uma coluna de fogo e aquecia eles do frio da noite. Graça sendo manifestada logo depois da misericórdia. Depois da libertação, eles foram cuidados por Deus, ok? Bom, infelizmente, o povo não soube reconhecer essa graça. A resposta do povo foi ingratidão, reclamações e muita rebeldia. O povozinho rebelde. E essa rebeldia acabou estressando muito Moisés durante esse período de peregrinação, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses. Estressou muito Moisés. Moisés encontra com o sogro Jetro e recebe um conselho do seu sogro. O conselho é: busca uma forma de organizar e constituir leis e homens para caminhar com você para governar esse povo. É muita gente, Moisés. Você não consegue julgar a causa de todo mundo. Toda a confusão que tinha no arraial, Moisés deveria ser o juiz para julgar. Então, Jetro dá a ele a orientação de buscar anciãos, buscar homens de confiança para que possam caminhar juntamente com ele, ajudando ele na organização, na constituição desta nação agora sem pátria. Eles tinham um nome de nação, eles tinham população de nação, mas ainda estavam sem pátria porque 430 anos antes foram para o Egito. Agora, 430 anos depois, libertos do Egito pela misericórdia, a graça de Deus se manifesta, mas a ingratidão, reclamação e rebeldia ainda imperava muito sobre a vida do povo de Israel durante esse primeiro período da peregrinação no deserto, logo após saída do Egito.